Segunda vez que Deus falou, passou mais ou menos 8 meses, Deus falou de novo, filho, volta. Falei, Senhor, não vou voltar agora não, sabe por quê? Porque eu tenho muito dinheiro, mas quando o dinheiro acabar, aí eu volto para a presença do Senhor. Irmãos, não brinca você com essas coisas de tanto Deus fala e você fica, ah, Senhor, tu sabe, Deus sabe, claro, mas não é você com esse pensamento achando que quando eu parar tudo, às vezes muitas pessoas ficam pensando no apóstolo, no pastor, fica pensando, ah não, pastor, hoje quando eu falo com as pessoas, sempre eu escuto, ah pastor, agora não, depois, é só uma coisa, nosso tempo aqui é uma coisa, o tempo de Deus é outro. Então, o que aconteceu? Essa segunda vez que ele falou, continuei, fiz meus 19 anos ainda, vida de ostentação, acidente para lá e para cá. Só que tive um acidente, um caminhão de reboque bateu no meu carro, destruiu. Então depois parei, o cara bateu no carro, deu ré, fugiu. Olhei para o carro todo destruído, os vidros quebrados, tudo, mas sem problema, não aconteceu nenhum mal. Mas daqui a pouco Deus usou uma serva de Deus. A mulher começou a marchar, eu olhei e falei, vai dar ruim, a mulher vai vir falar comigo. Meu Deus. Já tentei fugir, a mulher veio marchando, eu falei, Deus, fala comigo não, depois o Senhor fala comigo. E nada, ela continuou vindo. E depois eu falei, Senhor, depois o Senhor usa uma criança, usa um animal, aí na hora lembra da Bíblia, lembra da mula de Balaão, lembra de tudo, tenta fugir de qualquer jeito, mas a mulher ainda vindo. Daqui a pouco ela chegou perto, eu vi os dois colegas que estavam comigo, eles estavam um com medo do outro, aí eu falei, Deus, usa essa mulher para falar com eles, mas não fala comigo não. Não adiantou, quando ela chegou perto, eu baixei a cabeça, ela bateu no meu ombro. Quando ela bateu no meu ombro, ela falou, jovem, você acredita em Deus? Aí eu falei, eu acredito, senhora, estou afastado, mas acredito. Ela, porque Deus quer falar com você, você crê? Eu falei, eu creio. Ela botou a mão no meu ombro e entregou assim, ó. Assim diz o Senhor, filho, eu estou te dando muitos livramentos, mas muitos livramentos mesmo. Isso tudo porque eu quero você na minha obra. Aleluia. E eu quero você na minha obra, nem que você venha de cadeira de roda, mas eu quero você na minha obra. Comecei a chorar, chorei, falei, Deus, vou largar tudo, vou voltar para a obra do Senhor. E nada, aconteceu como muitos acontece isso. Faz aquele momento, chora, emoção, daqui a pouco passa. O mundo volta de novo, o mundo grita de novo. Mas eu passei, continuei ainda. Do carro que tinha, como o carro tinha seguro, estava destruído. Veio outro carro, veio a nova Fiat Uno. Comecei, eu até falei, Deus, até falei que eu ia voltar, mas deixa eu curtir mais um pouquinho. Cuidado, cuidado. Então continuei curtindo. E o grande dia chegou. Estou lá fazendo uma instalação, morava no Rio. Estou lá em Xerém fazendo uma instalação. Recebi uma descarga elétrica. Que é isso, pastor? 110? Não, 220, muito menos. 13.800 volts. Ficou agarrado nas minhas costas do terceiro andar. Me jogou do terceiro andar, bati no segundo, rodei e caí de cabeça no chão. Assim que caí de cabeça no chão, por isso que deu fundamento craniano. Me levou para o hospital, no hospital, levou, já fez, teve que fazer cirurgia. A cirurgia foi, abriu, tirou um pedaço da cabeça, rasgou o osso dentro da minha barriga para usar depois. Como assim, pastor? Botou o osso dentro da minha barriga. Para quê? Para botar o osso dentro da barriga, para depois botar o osso de volta. Mas o que aconteceu? Fiquei em coma. Passou mais ou menos uma semana e meia. O meu próprio osso que estava na minha barriga não aceitou. Teve que jogar fora, jogou fora. Quando deu 24 dias, os médicos já viram que não tinha jeito. Mas, quando deu 23 dias, foi o meu aniversário de 20 anos.
Eu falei para todo mundo, vou fazer um festão de 20 anos, vou gastar o meu dinheiro, vou fazer um festão. Foi meu aniversário, eu em coma. No outro dia, eles desligaram os aparelhos. Muitas mortes estavam acontecendo e eu era só mais uma morte só. Mas a diferença pode acontecer o que for, os médicos podem falar que não tem jeito, acabou, mas a última palavra vem de Deus. Aleluia. Aleluia. Então eles desligaram os aparelhos já pensando também em morte. Mas quando desligou, eu acordei. Graças a Deus, aleluia. Daí, glória, me chamaram, ligaram para minha mãe, falou para minha mãe lá no hospital. Minha mãe foi lá já pensando, minha mãe falou, já sei, meu filho morreu. Não, a gente não pode falar, mas a senhora, tem como a senhora vir? Minha mãe foi. Quando minha mãe foi lá pensando que eu já tinha morrido, mas não. Foi lá, viu que eu tinha acordado. Assim que acordei, mandou ir para casa, levou para casa. Assim que cheguei em casa, eu estava com mais ou menos 45, 50 quilos. Já era morte, era chegar em casa, é morte, acabou. Era mais um descanso em casa. Mas é como eu sempre falo, a última palavra vem de Deus. Aleluia. Não lembrava da família, não sabia falar, não tinha noção de nada. Muitas pessoas começaram a ir lá na igreja, lá em casa. Muitas pessoas começaram em casa lá várias vezes. Mas muitos olharam e já viram que era morte, não tinha jeito. Não tinha jeito. Passou mais ou menos um mês. Minha mãe pegou e eu me alimentando, não podia comer. O meu alimento era água de coco. E aquilo foi me inchando, né? Melhor dizer. Mas chegou. Assim que fui, passou um mês. Minha mãe pegou e levou para o hospital, falou, tem alguma coisa que meu filho não está falando, meu filho não está lembrando de nada, alguma coisa está errada. Foi lá fazer os exames, falou para o médico encheu de exames. Nos exames chegou, mãezinha, deixa eu te falar, vou te falar algo que não é nada bom. Não, pode falar. Então, o seu filho perdeu a visão direita, a esquerda deu glaucoma, ele agora tem 60% de visão. Teu filho perdeu o olfato, teu filho perdeu o paladar, teu filho agora vai ter que tomar remédio para não ter convulsão, remédio para não ter problema de nervo, remédio para diminuir as dores, que vai ser constante. Aleluia. E ali foi, mandou ir para casa, minha mãe foi para casa, assim, me trouxe, me levou para casa no caso, e ali começou o fonoaudiólogo. Comecei com fonoaudiólogo a aprender a escrever, aprender a falar. Imagina falar assim, ó, Maico, fala bola. Eu não sabia falar bola. Maico, tu sabe o que é isso? Eu não sabia o que era. Maico, então fala bó, só para falar bó. Eu falei 15 vezes, na 15ª vez eu falei bó. Isso, agora fala lá. 13 vezes, aí eu falei lá. Agora junta, bola. Cadê que saía? Sabe o que é isso? Brinca com Deus não, irmão. Brinca com Deus não, aleluia. Brinca com Deus não. Quantas vezes que Deus vai ter que falar? Filho, volta. Filha, volta. Quantas vezes que Deus vai ter que falar isso para você? Quantas vezes? Como a mesma coisa ele falou comigo. Então eu comecei lá, fonoaudiólogo, comecei a escrever, comecei a falar, aprendendo. O acidente foi dia 22 de setembro de 2012. Em 2013, em março de 2013, onde eu ganhei a grande bênção. Qual é a bênção? Eu indo para a igreja, eu não tinha força de ficar em pé. Então eu ficava muito sentado. Então, às vezes, muitas dores, eu ficava deitado. Eu fui para a igreja, fiquei deitado lá no banco. E o que aconteceu? Lá eu aceitei Jesus, voltei na presença do Senhor. Ali já era, mudou o quadro. Então, passou, quando fez 1 ano do acidente, me levaram e falou, Maico, eu queria falar com você. Sim, me levaram para o Hospital Federal da Lagoa. Falou para botar prótese. Eu preciso saber o que houve. A gente está vendo que é fundamento craniano, mas o que houve? Aí eu peguei e falei do acidente. Eu estava no 3º andar, recebi uma descarga elétrica de 13.800, caí do 3º andar, bati no 2º, rodei, caí de cabeça. O médico falou, não, isso não é normal. Eu falei, eu sei que não é normal. Aí ele, não é normal.
Não é normal, sabe o quê? Como é que, onde queimou? Eu tirei a camisa, ele falou, nas costas. Ele olhou, viu nas minhas costas, ele falou, isso que não é normal mesmo. Falei, por que o senhor está falando isso? Sabe por quê? A descarga que você recebeu nas suas costas não era para você estar andando, era para você estar de cadeira de roda. Era para mim estar aqui contando testemunho de cadeira de roda, mas a última palavra vem de Deus. Oh, glória, aleluia. Abadasse. Uou! E aí o que houve? Na hora eu lembrei do que a missionária tinha falado, então na hora me assustei, mas lembrei, graças a Deus, botou a prótese, perfeito, assim que botou a prótese. No outro dia, não, 3 dias, foi só para mim me levantar, porque mexer com o coração, mexer com cabeça, cérebro, essas coisas, mexer é muito sério. Então depois de 3 dias que eu consegui ficar em pé, passou mais 3 dias, mandaram ir para casa, fui para casa. Só que aí começou outro problema. Qual o problema? Aquele momento que você está muito assim, ó. Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Se o Senhor me abençoar, tudo vai dar certo. Se o Senhor tá, e Deus, eu falei isso para Deus e Deus abençoou. Depois que eu botei a prótese, e a vontade de ir para a igreja. Cadê a vontade de ir para a igreja? Olha a desobediência do ser humano. É por isso que eu falo. Aí você vai ficar focado que, não vou porque eu bebo, não vou para a igreja porque eu fumo, não vou para a igreja porque eu cheiro, porque eu vivo numa vida de prostituição. Não vou nem para a igreja. Filho, quem toca não é o bispo, não é o apóstolo, não é pastor, diácono, não é ninguém, filho. É o próprio Deus. É o Espírito Santo. Aleluia. É Ele. Então não fica você com essa mania de eu não vou porque se eu for vão falar mal de mim. Não, você tem que falar com Deus. Mateus 6,6, vai para o teu quarto, fecha a porta, fala com Deus no secreto. Aleluia. E aí o que houve? Começou a desobediência já. Estou eu saindo para lá e para cá, nada, estou saindo para lá e para cá. Saía para quê? Para ver filme, ia para o cinema ver filme. Estou lá vendo filme assim, ó. Glória a Deus, esse filme é muito bom, meu Deus, é muito bom. E dia de culto, quando ia era assim, ó. E a hora passando, tá chato, doido para ir para casa. Aí eu te falo, para quê? Para que isso? Estou eu agarrado nessa desobediência. Aconteceu o quê? Minha cabeça começou a inchar. Levou para o hospital. O médico falou, daqui a 3 meses, se tua cabeça continuar inchando, vamos ter que tirar a prótese. Eu falei, não tem problema não. Passou os 3 meses, eu ainda na desobediência. Quando deu os 3 meses, levou para o hospital, falou, Magno, vamos ter que fazer a cirurgia. Falei, porque fez a tomografia e falou, vamos ter que tirar a prótese. Falei, sem problema, tirou a prótese. No outro dia tirou a prótese. No outro dia eu acordei. Quando eu acordei, veio os médicos. Maico, bom dia, tudo bem? Tudo bem? Sabe o que tinha na sua cabeça? Eu não sei, vocês que são médicos não têm nem noção. O que tinha? Maico, tua cabeça estava cheia de pus. Nosso cérebro tem uma película fraca. Se essa película rasga, esse pus entra, ou você ia morrer, ou você ia ficar vegetando pelo resto da sua vida. Na hora eu comecei a chorar. Aí ele falou, você está chorando por quê? Eu falei, por causa da minha desobediência de novo. Então, nesse momento, comecei a chorar. Eu falei, Deus, pode ter certeza que agora eu vou voltar, vou pegar firme para a obra de Deus. Peguei firme para a obra de Deus. Depois de 1 ano, Deus botou outra prótese, perfeito. Mas depois de 3 anos e meio, ele falou para mim, filho, eu vou mexer em muitas coisas na sua vida. Eu falei, amém, Senhor, seja feita a sua vontade. Aleluia. Passou 20 dias, minha cabeça inchou, já acordei, falei com a minha mãe, minha mãe que falou comigo. Quando eu vi, minha mãe, Maico, tua cabeça está inchada. Eu comecei a rir. Minha mãe, está rindo por quê? Falei, porque Deus falou que ia mexer em algo na minha vida e eu sei, vai ter que tirar a prótese. Minha mãe falou, está amarrado. Eu falei, não está não, é a mão de Deus. Fui para o hospital. Quando me ajeitei para ir para o hospital, fomos assaltados. Levaram o celular, levaram carteira, levaram tudo. Mas como nós aprendemos, Salmo 91, 7 mil cairão ao seu lado, 10 mil à sua direita, mas tu não serás atingido. Continua, vai até o final. Aleluia. E eu fui para o hospital.
Cheguei no hospital lá, falei para os médicos, fez os exames, tudo. Falou, Michael, desculpa te falar, mas amanhã vamos ter que tirar a prótese. Eu falei, não tem problema não. No outro dia foi, tirou a prótese. No outro dia eu acordei, tinha 8 médicos. Bom dia, Michael, tudo bem? Eu falei, bom dia, para que esses médicos todos? Michael, tu não tem noção do que tinha na sua cabeça. Falei, não, realmente não tem. Já sei, deu pus de novo? Não, muito pior. O que houve? Michael, a tua cabeça deu bactéria. Michael, uma bactéria poderia comer o seu cérebro todo. Você não tinha uma bactéria, você estava entupido de bactéria. Então eu vou falar, tive que falar com os médicos, porque isso não é normal. Aí eu comecei a rir, ele falou, você está rindo por quê? Eu falei, eu estou rindo porque Deus falou para mim que ia fazer. Vocês são médicos, mas com quem eu ando é o médico dos médicos. Aleluia, glórias a Deus. O médico falou, você acredita em Deus? Eu falei, eu acredito, então vamos fazer o seguinte. Eu falei, pode falar. Ele falou, você vai ter que tomar 2 tipos de remédio para combater essa bactéria, mas não precisa você gastar dinheiro não. Sabe o que você faz? Pede o seu Deus que ele vai te dar o dinheiro. Eu comecei a rir. Aí, você está rindo por quê? Eu comecei a rir, eu falei, você que não acredita em Deus, quer você explicar o que Deus vai fazer? Filho, se eu estou vivo aqui, a honra é dele, a glória é dele, não tem jeito. Aleluia. Passou. Daqui a pouco o médico falou, não, deixa isso para lá. Deixa eu só te falar, tem uma prótese para botar na sua cabeça. Sabe o valor dessa prótese? Eu falei, não sei. Michael, essa prótese vai vir da Alemanha. Sabe o valor? Eu falei, não sei. Vai vir no valor de 30 mil reais para a sua cabeça. Em 1 ano, essa prótese vai vir para a sua cabeça. E aí, pastor, já passou 1 ano? Já passou 5 anos. E qual é a diferença? A prótese não veio? Não, sabe por quê? Quem manda é Deus, não é o médico, mas sim o médico dos médicos. Então, pela honra e a glória do Senhor, dali Deus começou a me levar para vários lugares. Já comecei a pregar em vários lugares, levando testemunho para muitos lugares. E Deus